conceitos importantes sobre montante. Montante você já sabe o que é, porque você viu as outras aulas. Ele está dentro da parede cortina e você tem que ver o poder que ele tem, o que você consegue fazer para depois a gente começar a trabalhar com exemplos práticos aqui, você vai entender ainda melhor. Mas ó, vou pegar uma parede, escolho aqui uma parede cortina, poderia ser essa montante 5x5, vou editar o tipo antes, tá? Vou colocar aqui só o painel de vidro sem recuo. No eixo vertical adicionarei aqui uma distância fixa a cada 1 metro. E o que eu poderia fazer? Ó? Poderia deixar aqui só o tipo interior. Vou colocar nenhum para a borda 1 e para a borda 2 vou colocar nenhum também. Já você vai entender. Dou um OK e crio uma parede aqui qualquer, sei lá, 10 metros. Entro no meu 3D e teria, deixa eu ocultar essas linhas OC para ocultar no meu caso, tá? Vou dar um ZA. Perceba que eu não tenho aqui, se eu olho, esse beiral aqui do lado, eu só tenho os montantes internos, tá? Enquanto eu seleciono, posso voltar aqui em editar tipo. E por que está aparecendo aqui? Está aparecendo as bordas dos outros, porque eu preciso colocar como nenhum aqui também, ó. Então, nos montantes secundários horizontais, adiciono como nenhum e teria uma outra estrutura. Perceba que ele deu um erro, tá? Então, o que eu faço? Volto para uma parede comum, como sempre, tá? E coloco de volta aquela minha parede cortina. Agora eu tenho só os montantes na vertical, não tenho mais os montantes de borda e nem os montantes horizontais. Olha como é que está, só o tipo interior que está sendo colocado aqui nesse elemento. E vamos começar a observar o seguinte. Quando eu seleciono um desses montantes, eu pego só um desses montantes, eu posso vir aqui em desprevenir, nesse pino, e clicar em editar tipo. Isso que eu quero que você entenda agora, nesta aula. Primeiro, eu tenho o ângulo, tenho o deslocamento, tenho o perfil, então todo montante ele é baseado em um perfil, a gente cria nossos próprios perfis para personalizar os nossos montantes e consequentemente a parede cortina. Você tem a espessura, vou trocar a espessura aqui por exemplo para 30 centímetros e dou um aplicar. Olha como é que ficou lá meu montante. Depois, esse montante ele pode ser perpendicular à face ou paralelo ao chão. Quando eu modifico dessa forma, parece que nada aconteceu, tá? Mas vou deixar aqui perpendicular à face para você observando. Depois, o material que eu posso alterar. Largura do lado 1 está 2,5. Se eu coloco, por exemplo, aqui 5 centímetros e aplico, olha como é que ele se modifica. Então, vou deixar aqui com 3 e esse outro aqui vou deixar com 2. Só para simular alterações aqui. Dou um aplicar e olha como é que ele está. Por que está alterando todos? Porque é a mesma família, tá? Se eu quisesse alterar só esse, eu teria que duplicar, assim como a gente faz com uma família comum. E o deslocamento, se eu coloco 0, ele não vai deslocar mais para ponto nenhum, vai ficar no eixo certinho. Aqui está. Vamos agora modificar o seguinte. No ângulo, em vez de 0 graus, vamos colocar, sei lá, 57 graus e dar um aplicar. Olha como é que ele modificou. Vamos ver como é que está aqui a nossa família, o nosso elemento de montante. Para o mouse, dou um tab aqui, seleciono, então eu teria essa configuração. Aqui você já deve estar percebendo que para a gente criar brise é mais ou menos por aí, tá? Depois a gente coloca o ângulo que a gente quer para ver se está realmente protegendo do sol, se está causando sombreamento adequado à nossa edificação. Então conseguiria modificar. O que mais? Voltando aqui em editar tipo, o que mais que eu teria? Em vez de perpendicular à face, vamos colocar paralelo ao chão e aplico. Perceba que, neste caso, tá? Para esse tipo de montante, não tem acontecido quase nada de diferente, mas você pode testar. Poderia também dar um deslocamento, enfim, você viu que eu consigo inclusive mudar o material, vamos colocar lá, acabamento em pintura azul. Eu tenho esse material com este nome, tá? Para o template, por isso que vai funcionar. Quando eu coloco cores consistentes, já teria lá os meus montantes em azul. Mas como é que é feito esse montante, Thiago? Você já falou que ela é uma família, e essa família está dentro da família de parede cortina, é uma família do próprio Revit de sistema. E como é que eu crio as minhas personalizadas? Você vai escolher uma dessas famílias, duplicar, criar seu próprio perfil e adicionar na tua parede cortina. E vou te dar um exemplo agora, depois a gente vai ter outra aula mais avançada de como você criar elementos mais paramétricos aqui para o teu montante. Mas vamos lá, no navegador do projeto você vai escolher aqui a aba de famílias, depois clica em qualquer um, aperta no M para vir direto para o montantes de parede cortina e abre no mais. Aqui quero te explicar de uma forma... não adianta eu entrar em muito termo técnico, você tem que aprender na prática e você vai saber o que eu estou dizendo aqui. Porque se você está chegando assistindo as aulas, a tendência é de que você está evoluindo aos poucos e isso que é legal. O Revit ele te dá algumas categorias de montantes. Tem montantes circulares, tem montantes em L, tem montante circular de novo, retangular, tem aqui quad corner, que é... quina, né, para você criar quinas dentro do teu perfil, vou te explicar cada um desses depois na prática. Retangular de novo, trapezoidal e V. Então são categorias. Você vai escolher uma dessas categorias, pegar um dos montantes e duplicar. Por exemplo, vamos fazer um montante circular aqui. Montante circular ou então, montante circular não, perdão, montante retangular ou então retangular mullion, que é a mesma coisa. Mas eu vou clicar nesse aqui, ó, retangular mullion.
E vou escolher esse montante 5x5 e vou duplicar, botão direito, duplicar, e vou chamar ele de underline montante aula. É um nome qualquer aqui, só para a gente lembrar, tá? Underline montante aula. Com ele selecionado, quando eu dou 2 cliques, eu percebo que eu posso alterar o perfil desse montante. Então vamos agora editar um perfil novo, um perfil personalizado para a gente trabalhar na nossa parede de cortina. Como é que eu faria? E a gente vai avançando com isso. Mas eu vou lá em arquivo, novo, família. A família que eu vou escolher agora é o perfil, e dentro de perfil tem vários tipos. Ó. Qual que é o tipo que a gente vai escolher? Perfil métrico montante. Então quando você lê, eu sempre falo isso, leia tudo que está na sua frente aqui dentro do Revit. Quando você lê, fica meio que intuitivo. Então perfil métrico montante, dou 2 cliques para abrir. Ele vai trazer para mim aqui a edição e criação dessa família de perfil. E dentro da família de perfil tem um aviso. Os painéis cortinas são recortados e tudo mais. Eu posso deletar esse aviso até se eu quiser. Parece que não deleta, então deixa ele aí. Deixa aí que ele não vai incomodar a gente. A unidade de medida que eu estou trabalhando em milímetros. Posso mudar aqui já para centímetros, 2 casas decimais. Coloco uma escala de repente de 1 para 5, mudo aqui para a linha oculta para ficar fácil de eu entender. E vamos criar aqui o que seria um novo perfil. Perceba uma coisa, eu tenho aqui a parte interior, toda essa parte interior, e essa parte aqui é exterior. Essa da direita, essa da esquerda, isso é bem intuitivo. Mas como é que a gente cria um perfil? A gente vem na aba criar e faz com linhas. Então aqui eu posso desenhar qualquer tipo de linha, como se fosse algo bagunçado, que ele vai gerar um perfil para mim, desde que esteja num caminho fechado. Então, quando você para o mouse aqui e dá um tab, ele tem que formar esse ciclo fechado. É isso que eu estou dizendo, tá? Vou deletar essas linhas porque eu vou criar algo um pouco diferente. Mas poder vir aqui em criar linhas, vou fazer aqui um retângulo, DI de distância dessa linha para essa até essa outra, solto aqui. Poderia fazer aqui também, ó, nesse elemento. Então eu quero agora a linha da direita, vou colocar 2 centímetros e aqui vou colocar 2 centímetros também. Depois de altura, vou colocar de repente 20 por 20. 20 por 20 aqui. Para vocês entenderem, tá? Depois que eu faço essa edição, eu poderia selecionar inclusive e apertar equidistância. Seleciono equidistância. Fiz um retângulo simples para você identificar lá como é que vai ser esse elemento. Agora, depois eu volto e altero para você ir entendendo e visualizando dentro do nosso projeto. Vou salvar isso aqui então, arquivo, salvar como família. Essa família, vou salvar aqui nos documentos mesmo, vou dar um nome de underline perfil aula 01. Salvar. E vou carregar ela no meu projeto. Você tem que carregar essa família de perfil dentro do seu projeto para você usar. Ó. Então vou lá direto, ó, carregar no projeto e fechar, porque eu quero fechar depois. Como eu tenho só um projeto aberto aqui, além dessa família, ele já vai colocar direto no projeto que eu estou trabalhando. Tá? Às vezes ele dá uma pensada aqui, importante você entender o conceito do que eu estou te dizendo. Tá? Perceba que aqui é o seguinte, tem lá um perfil de 40 por 4. A gente trouxe para cá, vou no 3D para a gente alterar. Agora imagina a seguinte situação, seleciono essa minha parede cortina, selecionei ela, vou em editar tipo e vou trocar agora. Em vez aqui do retangular mullion montante 5x5, eu vou pegar da mesma categoria que eu criei, que é o retangular mullion, e nós vamos escolher aqui o montante aula. Por que ele traz retangular mullion? Porque é a categoria, essa categoria é do Revit, tá? Ela traz lá para você. Então seleciono o meu montante e dou um aplicar. Perceba o seguinte, pode ser que aconteça algum tipo de problema, então o que eu posso simular aqui? Dou um OK, volto para uma parede comum e adiciono de novo ali a minha parede de montante 5x5. E vamos observar o seguinte, quando eu paro o mouse, dou um Tab, tenho esse montante, ó, desafixo ele, desprevino, e vou em editar tipo. O que eu tenho lá? Eu tenho o ângulo, está em 57, posso modificar, aplicar para 45 graus. Tenho a espessura também que está como 30 centímetros e tem a largura 1 e largura 2. Por quê? Porque eu criei um montante, mas eu não mudei ainda o meu perfil. Então se você observar aqui em cima, no próprio perfil, está perfil do montante do sistema retangular. Não é esse perfil que eu quero. Por isso que não aconteceu nada diferente. Então em perfil eu vou trocar, vou escolher justamente o perfil que eu criei. Perfil aula 01. Quando eu escolho o perfil aula 01, perceba que essas cotas de largura no lado 1 e largura no lado 2 estão desabilitadas, porque aquele meu perfil não foi nada paramétrico, eu criei ele de forma aleatória e dou um aplicar. Agora ele modificou, vocês concordam comigo que modificou? Como é que eu sei disso? Eu poderia selecionar de novo,
botar uma parede comum, voltar aqui para os montantes de 5x5 e teria essa estrutura. Agora eu sei que ele tem 40 centímetros por 4. Se eu olhar de cima, ou até no próprio térreo, e criar uma cota DI de distância, vou dando um tab aqui para tentar pegar nesse montante, ó. Ele não me deixa pegar, mas se eu criar uma linha DL, criar uma linha daqui até esse outro ponto, olha lá como é que eu tenho 4 centímetros certinho para aquele perfil que eu editei. Então o que eu poderia fazer? Poderia voltar agora na edição daquele perfil e criar algumas modificações para você entender o padrão de como é que ele cria. Então dentro aqui ainda da aba de famílias, aqui do lado esquerdo, ó, em vez de montantes de parede e cortina, eu vou pegar a aba de perfis. Tá vendo aqui perfis? Abro no mais, eu encontro aqui então o perfil aula 01, não preciso abrir ele não, tá? Eu encontro ele, botão direito, e vou na aba de editar aqui, editar. Vai abrir a edição daquela família. Perceba que está 20 por 20, e aqui nós temos, até aqui não ficou equidistante, tá? Poderia colocar equidistante ou não, mas eu vou deletar essas cotas. Deleto essas cotas e vou fazer um acabamento arredondado nessa parte superior. Então, criar linhas, criar linhas, pego aqui a linha de curva e faço uma linha nesse sentido. E deleto essa outra linha, tá? Não pode ter linha sobrando. Então, na parte de cima eu fiz esse acabamento arredondado. Já na parte de baixo, para ficar bem visível isso, eu vou criar o seguinte. Faço um elemento como se fosse algo desse tipo. Uma ponta de um lápis aí, tá? Vai bem pontudo aqui. E do lado direito, vou fazer um acabamentozinho aqui. Linha do lado direito que eu estou enxergando aqui, tá? Ó, frente, trás, direita, esquerda. Então, vou fazer algo desse tipo aqui, ó. Aqui, desse ponto até esse, faço isso aqui. TR para cortar, tá? Eu preciso cortar essas linhas, desunir elemento. E aqui estaria certinho. Tem que estar no ciclo fechado. Para o mouse, dá um tab. Se ele pegou o ciclo fechado, beleza. Então perceba que ele tem aqui uma curva do que seria o nosso lado direito aqui. Na parte superior ele é curvado, na parte de baixo ele está uma ponta como se fosse um lápis. Então salvo o meu perfil. Ele pede para substituir, eu falo que sim. E eu vou de novo carregar no projeto e fechar. Na verdade, carreguei no projeto. Substituir versão existente. E olha como é que ficou, pessoal. Então, isso que é importante você observar lá dentro da criação do perfil. Se eu olho aqui, o lado que seria o lado direito, deixa eu só mudar o ângulo. Vou mudar o ângulo para 0 graus aqui. O lado direito tem aquela curvatura que eu desenhei. A parte superior que eu falei, na verdade, ó, vamos observar aqui. Ó, vamos observar o que seria o nosso perfil. Seleciono ele de novo. Olho da superior. Deixa eu voltar para o nível de térreo aqui. Ó, planta baixa térreo. Aqui fica melhor no térreo. Então, olha como eu estou observando. O lado direito, na verdade, é a parte de cima. E aquele acabamento arredondado ficou aqui para frente do meu elemento, tá? Ficou para frente do meu elemento, que seria a parte exterior. Quando eu volto, ó, eu tenho aqui a parte exterior. Então, aquele acabamento pontudo ficou para a parte exterior. E o acabamento arredondado ficou para a parte interior. Voltando no térreo, eu sei que essa parte é a parte interior do meu elemento. Ó. Como é que eu mudo? Às vezes eu quero mudar de lado, ó, seleciono. Venho aqui nessa setinha e aperto aqui. E ele já muda. Então essa parte pontuda agora é a parte interior e essa parte exterior. E do lado direito tem aquele acabamento arredondado. É isso que ele faz, pessoal. E qual que seria os 40 centímetros? Os 40 centímetros, se eu crio uma linha de DL aqui, ó, traçar uma linha reta aqui, coloco lá ponto 40 centímetros. E por que ele não deu 40 agora, pessoal? Porque a gente modificou, ele não tem mais 40, ele tem um pouco mais do que 40. Se eu volto aqui na edição da família e vou pegar o LI para criar, desse ponto até aquele outro ponto, vou olhar que ele tem 44,86 aproximados, né? Então eu poderia trazer até aqui em cima e eu sei que ele teria lá esse elemento 44 e alguma coisa. 44,86, certinho, o mesmo tamanho, tá? Então esse tamanho da espessura é justamente essa altura do elemento aqui na família. Essa borda aqui arredondada é a parte interior, a borda pontiaguda é a parte exterior. Do lado direito a gente tem esse acabamento arredondado, do lado esquerdo tem um elemento reto. E aqui está o nosso montante da parede cortina. Você tem que entender que você pode personalizar. Fiz uma coisa boba aqui, mas você vai ver em outras aulas que a gente faz desde um perfil I, um perfil U, um perfil de junção. Qualquer elemento que você possa tentar trabalhar, um perfil circular ou não, que você vai soldar ou que você vai parafusar, você consegue editar criando lá o teu perfil do teu montante para a parede cortina. Tranquilo? Beleza, pessoal? Bem conceitual, mas importantíssima essa aula para você entender de forma mais complexa como é que funciona essa ferramenta. Beleza?
Um abraço, até a próxima aula.